Olá, profissional SST. Você tem treinamento de NR12? Será que o técnico em segurança pode dar treinamento de NR12? Essas são algumas das coisas que você vai aprender aqui nesse vídeo e eu vou usar como pano de fundo esse PowerPoint aqui que você encontra no pendrive SST 2023. Se você tiver o pendrive, você vem aqui na pasta Treinamentos em PowerPoint. Essas aqui são as pastas que tem no pendrive. Vamos lá. Esse treinamento, ele foi feito com uma ótica mais voltada para ele ser um treinamento eventual. A gente vai falar sobre isso também aqui nesse vídeo. Vamos começar respondendo a seguinte pergunta. Você tem um treinamento de NR12? Eu recebo muitas vezes aqui no atendimento da Escola da Prevenção, muita gente que chega com essa pergunta. Você tem, pessoal da Escola da Prevenção, professor Herbert, vocês têm treinamento de NR12? E dá vontade de responder se não temos. De brincadeira, obviamente. Porque o treinamento de NR12, ele precisa ser específico da máquina. Não existe um treinamento geral de NR12, tá? Ele precisa ser específico da máquina. E não sou eu que estou falando isso. Quem está falando isso é a norma 12, a norma regulamentadora 12, que eu vou mostrar para você agora, tá? Então, como que você vai consultar essas informações, né? Essas informações que eu vou mostrar para você agora resumidas, você pode consultar elas na NR12. Aonde que você consegue as normas regulamentadoras atualizadas? Você vai sempre vir aqui no blog da Escola da Prevenção. Aqui nessa busca aqui em cima você pode digitar normas, dá Enter e vai aparecer para você esse post aqui, ó, normas regulamentadoras atualizadas, normas regulamentadoras atualizadas 2023, que é o ano que eu estou gravando esse vídeo. Então você clica aqui, ele é um post bem grande, bem completo, onde você tem todas as normas atualizadas. Tem aqui essa tabela de conteúdo, você vai procurar aqui NR12, ele já vai jogar para você onde está a NR12, você vai baixar aqui a NR12 atualizada. Eu já abri ela aqui para você e eu já fiz uma indicação, uma seleção, uma marcação aqui em vermelho de quais os itens que a gente vai falar aqui nesse vídeo. Então, olha só, no item sobre capacitação, ele diz assim, ó, que os trabalhadores envolvidos na operação, manutenção, inspeção e qualquer intervenção em máquinas e equipamentos devem receber capacitação. Então, todo trabalhador que opera máquinas tem que ser capacitado. Essa capacitação ela é providenciada pelo empregador e tem que ser compatível com as suas funções. Aqui a gente começa a ver por que não existe um treinamento geral de NR12. Ó, compatível com as funções, que aborde os riscos a que estão expostos, as medidas de prevenção existentes e necessárias nos termos dessa ANR para a prevenção de acidentes. Então aqui, de uma forma geral, a norma está dizendo que aquela capacitação ela tem que ser específica para a máquina. Mas mais à frente, a norma vai aprofundar um pouco mais nisso aqui, conforme a gente vai falar. E aí agora, vamos tentar ver aquela outra pergunta. O técnico de segurança ele pode dar o treinamento da NR12? Olha o que a NR12 diz. Olha, o treinamento ele tem que ser ministrado por um trabalhador ou profissional ou qualificado para esse fim. Até aqui tudo bem. O técnico de segurança do trabalho ele é qualificado. Com supervisão de profissional legalmente habilitado, que se responsabilizará pela adequação do conteúdo. Então, olha só, o treinamento da NR12, ele tem que ter um engenheiro que é o profissional legalmente habilitado, um engenheiro concreativo, que vai se responsabilizar pela adequação do conteúdo, forma, carga horária, qualificação dos instrutores e avaliação dos capacitados. Então, quando um técnico de segurança for dar um treinamento de máquina, ele tem que ter uma parceria com um profissional legalmente habilitado que vai dizer, olha, você está qualificado para dar esse treinamento ou não. Você, instrutor, está qualificado para dar esse treinamento ou não. É isso que diz aqui a NR12. Então, um técnico de segurança pode dar um treinamento de NR12? Sim, contanto que ele tenha qualificação para dar aquele treinamento. E como a gente vai ver mais para frente, é muito importante que ele tenha um certo nível de vivência naquela máquina. E o profissional legalmente habilitado, o engenheiro, ele tem que concordar que aquele determinado profissional ele é qualificado para ser instrutor daquela máquina específica. Seguindo mais adiante, eu separei outro item aqui para a gente falar, que é o 12.16.8. Deve ser realizada capacitação
para reciclagem do trabalhador, sempre que ocorrerem modificações significativas nas instalações e na operação de máquinas ou troca de métodos, processos e organização do trabalho, que impliquem em novos riscos. Pessoal, então sempre que acontecer uma modificação de processo, organização de trabalho, método de trabalho, é necessário fazer a reciclagem. E, além do treinamento de reciclagem, você pode incluir também o treinamento eventual. O que é o treinamento eventual? Isso você encontra na NR1. A NR1 prevê no seu item 17123 o seguinte, isso aqui já está na NR1, tá, pessoal? O treinamento eventual deve ocorrer quando houver mudança nos procedimentos, condições ou operações de trabalho que impliquem alteração dos riscos. Então aqui está igual ao que diz a NR12, só que a NR1 acrescenta o seguinte: na ocorrência de acidente grave ou fatal que implica a necessidade de novo treinamento, ou após retorno de afastamento ao trabalho por período superior a 180 dias. Então perceba, a NR1 está prevendo que na ocorrência de acidente grave ou fatal há necessidade de novo treinamento, e no caso de afastamento com tempo superior a 180 dias. Mas eu recomendo, por uma questão de prevenção, que treinamentos eventuais também sejam ministrados em casos de eventos adversos, incidentes, observações de operação fora do procedimento pré-estabelecido. Nessas condições, você também pode dar um treinamento eventual. E quando a gente elaborou esse PowerPoint aqui, era isso que a gente tinha em mente. Perceba que ele é um treinamento de boas práticas. Então você pode, quando detectar qualquer anomalia, qualquer procedimento de trabalho fora do procedimento padrão, quando for observado um incidente, você pode identificar as condições onde essa não conformidade aconteceu e montar um PowerPoint que vai ser para atacar aquelas questões. Então, por exemplo, se você observa que o pessoal está fazendo burla nas máquinas, então você pode fazer um treinamento eventual focando naquilo, dando atenção àqueles pontos específicos. Então, nesse PowerPoint aqui, a gente procura dar atenção exatamente para isso. Então, olha, não esqueça da inspeção pré-operacional. Caso você esteja percebendo que o pessoal está fazendo a operação sem fazer a inspeção pré-operacional, é uma coisa que você pode abordar. Não remova a proteção das máquinas. Então aqui ele vai tocar em pontos específicos que, se você observar que aquilo está acontecendo, você pode tocar nesses pontos no seu treinamento eventual. Tá bom? Então, para concluir esse vídeo que eu estava passando aqui para vocês, eu quero só concluir chamando atenção para o item 12.16.11.1 na NR12. O curso de capacitação ele deve ser específico para o tipo de máquina. Então, não existe um treinamento geral de NR12. Todo treinamento de NR12 ele tem que ser específico para a máquina. Todo treinamento inicial, principalmente. Então, se é um treinamento de uma determinada máquina, você tem que fazer aquele treinamento específico que vai cobrir descrição e funcionamento da máquina, riscos de operação daquela máquina, principais áreas de perigo, medidas e dispositivos de segurança e por aí vai. E perceba que tem aqui no item I, demonstração prática dos perigos e dispositivos de segurança. Então, o curso da NR12 ele tem que ter também essa capacitação prática. Então, o que você aprendeu nesse vídeo aqui? Quais são as condições que se aplicam para o instrutor de NR12? A necessidade de haver um engenheiro com CREA ativo, ou seja, profissional legalmente habilitado, que vai se responsabilizar pela adequação de conteúdo, forma, carga horária, qualificação do instrutor e avaliação dos alunos, tá? Aprendemos que deve ser realizada capacitação de reciclagem quando ocorrerem mudanças de processo, mudanças de organização de trabalho, mudanças de método. Aprendemos que, segundo a NR1, caso ocorra acidente grave ou fatal, deve haver um novo treinamento esse que é o eventual. Eu te dei uma sugestão de fazer
treinamento eventual também. Sempre que ocorrerem quaisquer eventos não adversos ou quando você perceber que os trabalhadores não estão respeitando os procedimentos de trabalho. E nós aprendemos também que o treinamento tem que ser específico da máquina. Então, para a pergunta, você tem treinamento de NR12? A resposta sempre vai ser de qual máquina a gente está falando. E vimos também que esse treinamento ele tem que ter uma carga prática também. Então eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se você quiser conhecer esse pendrive aqui, o pendrive Segurança do Trabalho 2023, que é onde você vai encontrar esse PowerPoint aqui e todos esses outros PowerPoints aqui também, é só você ir no nosso site escoladaprevenção.com. Um grande abraço e até o próximo vídeo.